Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, eu sou analista CNPI e nesse vídeo aqui de hoje a gente vai falar sobre os grandes bancos. Afinal de contas, eles ainda nem sentiram cócegas do que aconteceu ali com o avanço das fintechs. Os grandes bancos continuam produzindo resultados excelentes, recordes em alguns dos casos, isso tudo mesmo após todo esse avanço da pandemia, onde as grandes fintechs conseguiram ganhar muito espaço. E aqui eu consigo te provar isso de diversas formas. Porque se você analisar agora a carteira de crédito dos grandes bancos, e aqui principalmente o Santander, o Bradesco, o Itaú e também o Banco do Brasil, tiveram um desempenho bem razoável ao longo desse último ano, tiveram um crescimento bem interessante. O Itaú chegando aqui na faixa de 6% de crescimento, o Bradesco a mesma coisa. O Banco do Brasil também teve um crescimento bem interessante nas suas áreas onde ele consegue ser mais forte. Então tudo isso demonstra pra gente que os grandes bancos continuam nesse caminho de crescimento interessante. E o melhor ainda, que muito desse crescimento, na verdade, ao longo desses últimos anos, talvez uns 5, 6 anos, vem acompanhado de um maior conservadorismo. Então olha só, os bancos continuam crescendo e ainda se focando naquele público onde ele tem uma maior segurança, menor risco de crédito, menor risco de inadimplência. Ou seja, os bancos conseguem crescer mesmo sem precisar de apelar para um público onde eles poderiam crescer com mais força. Inclusive, isso é interessante porque se a gente comparar agora a carteira de crédito do Nubank, começou a ficar um pouquinho mais fácil dele conseguir agora começar a expandir essa carteira para públicos um pouco mais arriscados. Então olha só, é justamente as fintechs que vem focando em expandir essa carteira de crédito para públicos talvez não tão desejáveis em relação aos grandes bancos. Então esse aqui é um ponto muito interessante da gente notar. A gente pode avançar para a nossa segunda informação, porque se a gente analisar agora a receita de prestação de serviços dos grandes bancos, todos eles continuam crescendo. É interessante porque dentro dessa receita de prestação de serviços acontece justamente a receita com cartão de crédito e também com a conta corrente. Então olha só, se a gente parar para pensar, as grandes fintechs vieram justamente para democratizar tanto o acesso à bancarização, né, à grande população brasileira, cortando e zerando taxas de TED, de DOC, de cartão de crédito, zero anuidade. E agora, se a gente parar para pensar, é justamente na prestação de serviços onde os grandes bancos continuam tendo avanço nas suas receitas e também uma rentabilidade muito boa. Então aqui mais uma vez a gente pode ver o quanto que a monetização desses bancos continua sendo infinitamente melhor do que as fintechs possuem. Inclusive aqui nesse vídeo eu fiz um paralelo, né, mostrando onde que o Nubank quer crescer e onde são as principais dores e desafios que ele tem nesse presente momento. Fica muito claro a partir disso a gente entender que ainda assim, mesmo com o Banco Inter, o Nubank crescendo disparadamente, que de fato são também crescimento muito interessante, mas ainda assim não fazem cócegas nos grandes bancos. E a gente poderia ir além, aqui não param os argumentos que a gente pode utilizar para comprovar isso. Porque se a gente analisar agora o índice de eficiência, né, que é um indicador muito famoso, muito importante para analisar a produtividade dos bancos, a gente vê, por exemplo, que o Bradesco atingiu o melhor índice de eficiência ao longo dos últimos 5 anos. Assim como o ROI da maioria desses bancos, pegando o caso do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, também de recuperar o mesmo nível pré-pandemia. E olha só, é justamente na pandemia onde as fintechs conseguiram ter o melhor resultado ao longo dos últimos anos, já que teve esse avanço, essa intensificação da digitalização. E, além do mais, o Banco do Brasil, né, tido por muitos como o banco mais atrasado, o banco menos moderno nesse atual cenário, é justamente o banco que vai bater recorde no lucro líquido. Se você analisar os dados e os últimos resultados que o Banco do Brasil soltou, eles tiveram que revisar a sua projeção de lucro 2 vezes, porque eles estavam tendo mais lucro do que eles mesmos estavam esperando. Então, mesmo o banco mais atrasado, ainda assim é o banco que está tendo recorde atrás de recorde. Isso mais uma vez prova que esse é um banco totalmente preparado para esse novo cenário macroeconômico, para esse novo cenário onde as fintechs têm avançado. Eu sei que o ano de 2021, de uma forma geral, foi muito positivo para os bancos, né? Principalmente porque teve aquela recuperação econômica ainda de 2020, quando a pandemia paralisou de uma forma geral, onde as grandes empresas ficaram paralisadas, não tiveram ali uma linha de produção contínua. 2021 foi o ano justamente para ter aquele PIB de recuperação, com mais empréstimos, com avanço na carteira de crédito. Eu sei que tudo isso é verdade e que hoje, se a gente analisar os principais economistas e analistas do nosso país, já projetam um 2022 bem morno, né, para não dizer fraco. Alguns analistas e economistas já projetam um crescimento do PIB ao redor de 0,1%, 0,2%, o que de fato seria um aumento econômico muito ruim.
E além disso tudo, a gente continua vivendo um cenário de alto desemprego, uma inflação ainda muito alta, uma eleição que está prestes a acontecer nesse ano, que vai trazer com certeza muita volatilidade ao mercado. Então olha só, o que a gente já pode esperar que o ano de 2022 não seja tão bom igual 2021 foi. Então se eu falei até agora há pouco que esses resultados em 2021 foram muito bons, que os bancos bateram recordes, talvez em 2022 isso já não aconteça. E qual que seria o reflexo disso tudo? A gente poderia pensar então, a partir disso, que os lucros desses bancos em 2022 não seja tão alto igual foi em 2021. E qual que é a consequência? É justamente pensar que a partir disso, o múltiplo preço sobre lucro desses bancos vão aumentar. Ou seja, os bancos vão ficar um pouco mais caros, justamente porque o lucro caiu. Mas beleza, aqui mesmo sabendo que não vai se repetir o ano de 2021 em termos de resultado, ainda assim eu reuni aqui as informações dos principais analistas, dos principais formadores de mercado para colher as informações do que eles esperam que os múltiplos desses bancos sejam ao final do ano de 2022. E aqui vamos aos fatos então. Começando pelo Itaú, que é historicamente o banco mais rentável do Brasil, inclusive durante anos foi o maior banco privado da América Latina, só está perdendo agora para o Nubank depois desse valuation bem estourado. O Itaú para o final de 2022 tem um preço sobre lucro projetado de 7,5 vezes. Em sequência nós temos o Bradesco, que aí já há alguns anos consegue andar bem na linha, bem na cola do Itaú, como também um dos bancos mais rentáveis do nosso país. Tem o preço sobre lucro projetado para 2022 de 7,1 vezes. É um desconto em relação ao Itaú, mas justamente porque historicamente o Itaú já sempre foi um pouquinho melhor. Por isso, aqui a gente vê que existe essa diferença, existe um prêmio, a mais para o Itaú. E aqui fechando, o Banco do Brasil, que é um banco historicamente muito mais conservador em termos da sua linha de crédito, tem clientes muito poderosos, cliente que consegue trazer bastante segurança com a sua carteira de crédito e que por ser um banco estatal, obviamente, ele vai também negociar a um múltiplo mais descontado em relação a Bradesco e o Itaú. Mas ainda assim, se a gente considerar agora o preço sobre lucro projetado para 2022, a gente chega que o Banco do Brasil é um dos bancos mais baratos do mundo. Ele vai ter um preço sobre lucro de 4,5 vezes, realmente muito baixo. E sabe o que esses três bancos possuem em comum? Os três hoje estão negociando bem abaixo da sua média histórica, inclusive também abaixo da média do setor financeiro. E se a gente parasse agora para analisar, esses bancos hoje estão negociando ao mesmo patamar que eles negociaram anos atrás, lá em 2014, 2013, quando o Brasil vivia uma crise econômica. E quem comprou esses ativos naquela ocasião tiveram bons retornos, os bancos tiveram uma alta valorização depois disso. Então hoje a gente vê que esse cenário se repete para os três principais bancos, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Hoje o Santander não tem essa mesma projeção, a projeção do Santander já foge em relação aos demais. Mas enquanto isso aqui, essa verdade continua valendo para esses três principais bancos do nosso país. Então assim a gente pode fechar aqui o nosso vídeo, reforçando que esses ativos de fato estão negociando em múltiplos bem mais atraentes do que já foi em um período muito recente. Obviamente isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, mas se você tem interesse em aprofundar um pouquinho mais no case, no Simple Club nós já fizemos análise desses três bancos e nós já temos a nossa opinião ou de compra ou de venda que está exclusivo para os nossos assinantes. Então eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, porque eu tenho certeza que você vai gostar e que pode sim ter bons retornos aí ao longo dos anos. Então eu agradeço a atenção e espero você lá no próximo vídeo. Valeu!